Boa noite, querida igreja, família amada, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? É uma alegria estar aqui junto com vocês, para fazermos essa meditação da Páscoa e trazermos uma mensagem de amor e de esperança da parte do nosso Deus ao seu coração. Feche os teus olhos mais uma vez, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo venha revelar, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer sobre nós. Pai amado, toca em nossos corações, faz arder, Senhor, a chama, o fogo do Teu Espírito, ó Deus, nos nossos corações, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre as nossas famílias. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Eu quero ler uma passagem bíblica que está em Marcos capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, é que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde ele tinha sido colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Estas mulheres que foram de manhãzinha bem cedo ao túmulo de Jesus, eram algumas mulheres que faziam ofertas e que se reuniam e que ajudavam a manter os 12 discípulos juntamente com Jesus na sua obra na terra. Elas eram mantenedoras de Jesus e dos seus discípulos. Elas realmente amavam muito a Jesus. E diz a Bíblia que quando terminou o sábado, antigamente a viração do dia era diferente dos nossos dias. O dia terminava quando o sol se punha, então virava do sábado para domingo à noite. E a palavra do Senhor diz que quando terminou o sábado, estas mulheres saíram para comprar especiarias, para comprar óleos aromáticos, para embalsamar, para preparar melhor, porque elas estavam preocupadas com Jesus para que o seu corpo ficasse bem arrumadinho. Elas verdadeiramente a amavam muito. E diz o texto sagrado que de manhã bem cedo, elas foram até o sepulcro para fazer isso. E é interessante porque estas mulheres fizeram de tudo para ficar próximas a Jesus, até mesmo quando todos os discípulos, menos um, o abandonaram. Essas mulheres não saíram de perto de Jesus, até mesmo aos pés da cruz. Elas ficaram o máximo que puderam perto do Senhor. Mas o que nos chama a atenção é pensar por que mesmo estas pessoas que amavam tanto a Jesus, que estavam tão próximas dele, não podiam crer nas palavras de Jesus sobre a ressurreição. Nem os discípulos não puderam crer nas suas palavras sobre a ressurreição. Em Lucas capítulo 24, versículo 6 diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas lembraram das palavras de Jesus. Mas por que elas não conseguiam acreditar?
Por que estas mulheres e estes discípulos não conseguiram acreditar nas palavras de Jesus? E porque elas não conseguiam acreditar, a única preocupação que elas tinham naquele momento era quem irá tirar a pedra. Porque ao chegar lá para fazer aquela preparação do corpo de Jesus, para deixar ele bem arrumadinho, elas tinham essa preocupação porque a pedra era muito grande, era muito pesada, e elas ficavam preocupadas, quem vai tirar a pedra? Mas quando elas chegaram, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida, e esses fatos mostram que havia uma outra pedra, ou melhor, haviam outras pedras que precisavam ser removidas no coração destas mulheres, no coração destes discípulos de Jesus, que não era aquela pedra do túmulo de Jesus, mas era a pedra e as pedras que estavam nos seus corações, porque eles não conseguiam crer que Jesus havia ressuscitado. A primeira pedra que Jesus precisava remover dos corações deles era a incredulidade, e muitas vezes a incredulidade também precisa ser removida dos nossos corações. A Páscoa é um desafio à nossa fé, nós meditarmos e pensarmos que alguém ressuscitou dos mortos, que Jesus ressuscitou dos mortos, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus fez algumas críticas a essas mulheres e também aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, versículo 8 diz: então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo anunciavam todas as coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixou-se, e viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado do que tinha acontecido. Jesus também se encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús, que iam muito tristes, voltando de Jerusalém, discípulos que ouviram esse testemunho das mulheres, mas também não creram, e eles, ao invés de ficarem em Jerusalém, na expectativa de terem um encontro com Jesus, eles estavam indo para o lado oposto, eles estavam se distanciando. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus começa a caminhar juntamente com eles, e eles comentam sobre as coisas que aconteceram com Jesus, e Jesus diz: do que vocês estão falando? Ora, será que só o Senhor não sabe? Talvez estava escuro, talvez Jesus estava com uma túnica na cabeça, mas o certo é que a tristeza daqueles homens lhes impediam de ver que quem caminhava ao seu lado, quem estava junto a ele, era o próprio Senhor Jesus. Muitas vezes nas nossas vidas isso também pode acontecer, das nossas tristezas, da nossa incredulidade nos cegar ao ponto de nós não vermos que Jesus caminha próximo de nós. E eles falavam: você não ouviu falar? Jesus, poderoso em obras, que fez milagres, que fez prodígios, que fez maravilhas, mas que as nossas autoridades o mataram crucificando, e agora já é o 3º dia. Nós tínhamos uma expectativa, nós acreditávamos que ele seria o redentor de Israel, aquele que iria trazer libertação para Israel, mas já é agora o 3º dia. É verdade que algumas das mulheres que fazem parte do nosso grupo foram até o sepulcro e disseram que tiveram uma visão, uma revelação, um encontro com os anjos, e estes anjos disseram que ele vive. E realmente alguns de nós foram até o sepulcro e constataram que é exatamente como elas dizem, mas não o encontraram. E Jesus foi caminhando com eles, e Jesus começou a dizer a estes homens: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer
e então entrar na sua glória? E começando por Moisés, e pelos salmos, e por todos os profetas, Jesus começou a mostrar na palavra de Deus, que tudo aquilo aconteceria com ele, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eles ainda não haviam percebido que era Jesus que lhes falava, e quando iam chegando na cidade de Emaús, naquela aldeia, Jesus fez menção que ia seguir adiante, e eles o persuadiram: fique conosco, ceie conosco, jante conosco, entre em nossa casa. E então Jesus entrou. Diz a palavra do Senhor que quando ele partiu o pão, os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Jesus desapareceu da presença deles naquele momento, e eles comentaram uns com os outros: você viu como nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava? E como qualquer um de nós, quando tem um encontro transformador com Jesus, uma experiência pessoal com Deus, eles se levantaram dali e voltaram correndo para Jerusalém, para anunciarem a boa notícia, aleluia. E esse é o significado da palavra evangelho: boas novas, boas notícias de salvação, porque Jesus venceu a morte, aleluia. E hoje nós não precisamos mais ter medo da morte, porque o nosso Senhor ressuscitou. E eles chegaram aonde os discípulos estavam reunidos, e começaram a contar-lhes todas estas coisas. Olhe, aquele testemunho que as mulheres disseram, que viram os anjos, e que os anjos disseram que ele vive, que ele não está morto, que ele ressuscitou, conforme diz as escrituras. Isso é verdade, nós estivemos com ele, e Pedro também esteve com ele. Diz a palavra que eles ainda falavam, Lucas capítulo 24, versículo 36, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eu voltei dos mortos, eu vim em carne. Eu não sou um espírito desencarnado, eu não sou um fantasma. Não se assustem, toquem aqui. Eu sou de carne e osso, eu ressuscitei dos mortos, aleluia. Por que vocês estão assustados? E então ele mostrou os seus pés, mostrou as suas mãos. E porque não acreditavam ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Porque fantasma não come. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Ali Jesus comissiona os seus discípulos, dizendo: era necessário que eu morresse para a redenção dos seus pecados, e que eu ressuscitasse ao terceiro dia, vencendo a sentença, o escrito de dívida que era contra vocês nas ordenanças. Eu levei sobre mim lá no madeiro.
E agora é necessário que em meu nome vocês anunciem arrependimento dos pecados e salvação, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem os seus corações para Deus, e eu possa dar a elas vida e vida em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa incredulidade que Jesus está combatendo aqui, era fruto de uma realidade muito sólida que eles haviam experienciado. A morte era algo muito sólido. Eles viram Jesus ser crucificado, eles viram o soldado romano espetando o lado de Jesus, e saindo água e sangue, porque o sangue foi coagulado, então se separou da água, e ali saiu água misturada com sangue, porque ele havia verdadeiramente morrido. Essa realidade era tão dura. Como crer? Se a morte está aqui, se a morte está presente, se nós vimos. Eu vi Jesus ser baixado da cruz, e ele estava mortinho. Eu vi ele ser colocado no túmulo, eu vi o túmulo ser lacrado, eu vi todas estas coisas, até que Jesus aparece no meio deles e diz: põe a tua mão aqui, vocês são duros de coração. E é interessante que essas promessas estão como que obscurecidas pela dureza da realidade. Rui Barbosa diz: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. Na verdade, aqueles homens estavam trancados no mesmo quarto, no mesmo recinto, na mesma sala que Jesus fez a última ceia, e eles ficaram ali, trancados depois da crucificação, naquele mesmo lugar, com medo, porque eles não tinham fé e nem esperança, e agora por causa disso, eles não podiam crer. A morte era visível demais, por isso eles não conseguiam crer. Mas eu fico pensando que muitas vezes para nós não é diferente do que também aconteceu com os discípulos. A gente consegue rapidamente focar a nossa vida para retirar as pedras que estão do lado de fora, no nosso caminho, mas a gente não consegue enxergar sequer as pedras que estão no nosso coração. E é por isso que muitas vezes nós ficamos tremendamente ansiosos diante das batalhas da vida, porque a gente enxerga o problema, a gente enxerga o que está fora, a gente enxerga as pedras, mas não conseguimos enxergar a ansiedade, o medo, a angústia que está nos nossos corações, porque nos falta fé diante da vida. E por isso que muitas vezes nós temos um olhar extremamente crítico, porque a gente é capaz de enxergar as pedras do lado de fora, e enxergamos muito bem o que está fora, e criticamos rapidamente, apontando o problema, apontando as coisas que estão trazendo dificuldade, vicissitudes, que estão ocasionando os dramas da nossa vida, mas a gente não consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós não conseguimos, muitas vezes, termos esperança no meio das nossas lutas, e só lamentamos no meio das nossas dores, das nossas lutas, porque a gente não consegue enxergar a pedra que está fora da gente. A gente só consegue enxergar aquilo que está fora, mas não conseguimos enxergar a pedra que está dentro do nosso coração. Por isso, às vezes, nós somos incapazes de crer que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos pode todas as coisas, que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, nada pode o deter. A palavra de Deus diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor?
Quem impedirá o seu agir? Nós não conseguimos crer que Ele é a força da nossa vida. Você consegue crer no impossível de Deus? Muitas vezes é fácil a gente crer no impossível de Deus na vida das outras pessoas. Vamos falar a verdade. É fácil a gente crer no impossível de Deus numa luta que uma outra pessoa está vivendo. Ah, não, ele precisa ter fé, vai dar tudo certo. Se eu estivesse no lugar dele, eu tiraria de letra. Mas quando você está vivendo a sua dor, quando você está sem dinheiro no banco, quando você está enfrentando uma enfermidade, quem sabe um corredor de UTI, quando o seu marido, a sua esposa brigou com você, quando ela te abandonou, quando o seu filho está nas drogas, quando alguma coisa terrível está acontecendo na sua casa, muitas vezes a gente só consegue ver a pedra que está do lado de fora. Mas Jesus queria, com tudo isso, que os seus discípulos entendessem que as pedras que nos separam dos milagres do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus que ressuscita os mortos, que essas pedras não estão do lado de fora, mas estão dentro dos nossos corações. Sabe por que muitas vezes é difícil nós crermos no sobrenatural, no impossível, nas coisas tremendas de Deus? Porque a gente não conhece o nosso Deus. O nosso Deus que falou uma palavra, e pela sua palavra, bilhões de galáxias foram criadas. O nosso Deus, que andou no meio dos discípulos, que fez milagres, que curou enfermos. O nosso Deus que acalmou a tempestade, e as pessoas comentavam: quem é este? Que até o mar, as águas e os ventos lhe obedecem. Como um homem que fala com o seu cãozinho adestrado, Jesus fala para a natureza: aquietai-vos, senta-te. E o cãozinho se aquieta e senta na mesma hora. Assim Jesus dá ordem à natureza, porque Ele é o Verbo, Ele é a própria palavra que se fez carne. Nós não o conhecemos, mas nessa noite nós estamos nos lembrando de que Ele ressuscitou dos mortos. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo, o inferno não pôde detê-lo, porque diz a palavra que Ele desceu nas partes baixas e tomou a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Ele estava na frente do túmulo do seu amigo Lázaro, Ele disse para a irmã de Lázaro: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Com tudo isso, Jesus queria mostrar para os seus discípulos e trazer uma lição para eles, que eles aprendessem aquilo que Ele mesmo ensinou. Olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, um dia você poderá dizer para este monte: levanta-te daqui e lança-te para outro lugar. Se nós tivermos fé, nós podemos crer que as pedras da nossa vida podem ser roladas pelos anjos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz isso, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. É importante que nós aprendamos a usar a nossa fé, é importante que nós creiamos no Cristo ressuscitado, e crendo no Cristo ressuscitado, você pode ter a certeza que Ele pode entrar na sua casa, fazer um milagre, transformar a sua vida. E é por isso que muitos de nós vivem a vida inteira questionando: quem vai tirar as pedras das nossas vidas? Que nós possamos nessa noite crer em Jesus. Mas havia ainda uma outra pedra aqui que Jesus removeu, a pedra do medo. Eles estavam num cenário de medo, um cenário de perseguição,
aos seguidores de Jesus, porque o seu próprio mestre havia sido crucificado. Eles estavam sobressaltados, com medo. E eu fico imaginando aquelas mulheres indo no cemitério às 6 horas da madrugada. Naquela época o cemitério era diferente dos nossos cemitérios de hoje. Era uma caverna escavada na rocha, e então em cima de uma mesa de pedra era colocado ali o corpo do defunto. E elas tinham essa expectativa de chegar ali e ver o corpo de Jesus, mas quando elas chegam, elas veem um ser celestial, um homem, um moço sentado em cima daquela mesa, e aquele moço diz: ei, por que vocês estão vindo aqui? Vocês procuram Jesus o Nazareno? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Mas o coração delas estava de certa forma traumatizada pelo medo, pela angústia do contexto, do que elas estavam enfrentando, do que elas estavam vivenciando, e elas ficaram tremendamente atemorizadas, e saíram dali e não disseram palavra uma com a outra, só ficavam meditando na sua mente e nos seus corações. Muitas vezes nós também ficamos com medo, e elas ficaram com medo também da entrega que teriam que fazer, do que lhes foi pedido: vão e anunciem o Evangelho, digam que Ele ressuscitou, aleluia. E muitas vezes nós também ficamos com medo da entrega, do que isso vai significar, do que as pessoas vão dizer, que vão dizer de nós, porque muitas vezes nós começamos a dar passos de fé, e resolvemos crer em Jesus, e quando resolvemos crer em Jesus, o sobrenatural, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, as coisas que para o homem são impossíveis, começam a acontecer nas nossas vidas. Mas então vem o medo do que as pessoas vão falar, medo da nossa vida, medo do que vai ser dali para frente, medo do que vai acontecer conosco. Mas o medo tem um antídoto, uma fé inabalável e uma entrega completa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia. E a última pedra que nós encontramos, que precisava ser removida do coração deles, é que toda vez que nós vamos dando passos de fé, a incredulidade se levanta, também se levanta o medo das decisões da verdade, essa verdade que eu agora estou me apropriando, isso se levanta, mas também se levanta uma outra coisa: nós enxergamos a realidade distorcida pelas nossas dores. Essa é uma pedra que Jesus quer remover dos nossos corações. Na narrativa de João, dessa ida ao túmulo, que as mulheres foram ao túmulo, diz a Bíblia que Maria Madalena, que tinha 7 demônios, era Maria a terrível, ela chega no túmulo, e ela vê o anjo, e o anjo fala com ela, mas mesmo assim ela não acredita no anjo, e ela está com tanto temor, tanto medo, e com tanta tristeza, que ela se encontra com o homem, e é o próprio Senhor Jesus que está ali, mas ela pensa ser o jardineiro, e ela diz para Jesus, não conseguindo reconhecê-lo: onde que você botou meu Senhor? Acaso você o tirou daí? Acaso você o escondeu? Para onde você o levou? Jesus quer tirar essa pedra do coração dela, porque muitas vezes nós enxergamos a realidade distorcida pelas nossas dores. Ela não estava conseguindo enxergar Jesus. Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós enxergamos a realidade não como ela é, mas enxergamos a realidade à luz dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das marcas da nossa vida. Nós enxergamos a verdade do ponto de vista das nossas emoções.
Então nós sempre fazemos, na realidade, uma interpretação da realidade, que não é a realidade, que não é a verdade objetiva, mas é algo distorcido. E muitas vezes nós distorcemos, pelas nossas dores, pelas nossas crenças limitantes, pelas nossas tradições, pelos nossos traumas. Nós enxergamos de forma distorcida, e esta pedra precisa ser removida, que é a pedra da interpretação que nós temos, a interpretação que nós temos de Deus, das pessoas, a interpretação que nós temos da fé, da igreja, de Jesus, a interpretação que nós temos das nossas próprias vidas, do nosso futuro, das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós, muitas vezes, enxergamos os jardineiros, mas não vemos Jesus ao nosso lado. O Senhor quer iluminar a sua vida, o Senhor quer iluminar as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos vendo problemas tão grandes, dificuldades tão grandes, que vêm por causa dos rancores, dos traumas, dos ressentimentos, das mazelas, mas o Senhor Jesus quer desarmar essas bombas, quer desengatilhar estas armas apontadas, e mostrar que as soluções e as resoluções dos problemas e os milagres, muitas vezes, são muito mais simples, porque Ele está em nossa casa, e Ele nos dá a sua palavra. Pegue essa palavra, aleluia, pratique essa palavra, e a sua vida vai ser transformada. Quero convidar você a se pôr em pé nessa noite. Talvez o Espírito de Deus está tocando no seu coração. Talvez nessa noite você queira entregar a sua vida para Jesus. Talvez nessa noite você queira vencer e romper com a incredulidade. E se você quiser romper com a incredulidade, preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que Deus não permitiu que o homem o conhecesse por sua própria sabedoria, mas aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Na sabedoria de Deus, Deus não permitiu que a minha ciência, que a minha inteligência, que a tua inteligência fizessem com que nós pudéssemos descobrir ao Senhor, mas Ele se revelou a nós através da loucura da pregação, porque esse negócio de alguém ressuscitar, esse negócio dos milagres, esse negócio que aconteceu, é grande demais. Então é uma loucura, a Bíblia diz que é uma loucura para os gregos, e um escândalo para os judeus, mas para nós que cremos, e porque cremos estamos sendo salvos, é o poder de Deus, aleluia, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e então de todos os gentios, até chegar aqui na cidade de Caçador, no ano de 2024, então se você quiser romper com a incredulidade, você precisa aceitar viver a loucura da fé, dia a dia, viver pela fé. Pode ser que te dê um medo, mas se você fizer isso, você vai ver a glória de Deus. Rompa com isso. Quem sabe você tem a visão errada, uma cosmovisão, uma visão de mundo distorcida, pelas suas lutas, pelas suas dores. O Senhor quer trazer luz ao seu coração nessa noite. Nós vamos fazer uma bagunça aqui, não tem problema, mas se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos com você, se o Espírito Santo está tocando na sua vida e você quiser dar esse pulo de fé, dê esse pulo de fé, saia do seu lugar agora, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nesta noite. Você que quer entregar o seu coração para Jesus,
Quem sabe você precisa de uma cura, ou de uma bênção na sua família. Quem sabe você está passando por alguma dificuldade e você quer falar para Deus: Senhor, eu quero crer, eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência contigo. Porque nesse momento eu digo para você, Deus está tocando na sua vida, eu digo para você a mesma coisa que Jesus disse para aqueles discípulos: vocês viram porque vocês creram, porém mais bem-aventurados serão aqueles que virão após vocês, que não viram e mesmo assim crerão. Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai manifestar a sua vida. Venha fazer essa oração, porque hoje está entrando salvação na sua casa e na sua família. Convido a amada igreja a fechar os olhos em nome de Jesus. E eu peço que essa primeira oração vocês mesmos façam. Ore falando com Deus, pedindo para o Senhor: Senhor Jesus, eu hoje quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Comece a falar com Deus, faça uma entrega hoje. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. O meu medo, as minhas dificuldades de crer, as minhas dúvidas, a maneira como eu interpreto a realidade que não é a verdade, para que o Senhor dirija a minha vida. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos, eu rendo a minha vida nas tuas mãos e te peço, Senhor, venha o teu reino, seja o meu rei, seja o meu Deus, seja o meu Senhor, me revele a tua vontade, porque eu sei que o Senhor que ressuscitou dos mortos tem um propósito para a minha vida, e eu creio na tua intervenção, que o Senhor entra na minha casa, que o Senhor entra na minha vida, que o Senhor toca na minha família, que o Senhor me abençoa no meu corpo físico, que o Senhor me cura. Eu acredito, ó Deus, nos teus milagres. Eu acredito que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje eu trago aqui diante do teu altar essa pedra que me incomoda, Senhor. Pai amado, tem essa pedra que está fora de mim, Pai, que eu até tenho medo, ó Deus, de enfrentá-la, Senhor, e ela me incomoda, Pai, mas eu não oro somente por ela, eu oro também pelas pedras que estão dentro do meu coração, as barreiras, Senhor, que me impedem de crer inteiramente em Ti, de transformar a minha vida pela revelação e pela luz que vem do Calvário, Senhor, e da Tua obra, Pai. Senhor, essas pedras do medo, ó Deus, essas pedras da visão distorcida dos sofrimentos da minha vida, das mazelas da minha vida, da cultura que eu recebi, Senhor, das tradições que eu recebi, das influências que eu tive, Senhor, meu Deus, eu rendo tudo isso diante do Teu altar, e eu também te peço, ó Deus, tira essa pedra do lado de fora que me incomoda. Faça um milagre. Tu sabes, ó Deus, o que cada pessoa está buscando aqui diante do teu altar. E essa é uma noite de Páscoa, essa é uma noite de ressurreição, Senhor. Ressuscita, ó Deus, em nome de Jesus na vida dessas pessoas. Tudo que precisa ser ressuscitado. E venha abençoá-las, venha levantá-las, Senhor. Venha dar-lhes, ó Deus, um novo alento, Senhor, um novo poder, Pai, para que elas vivam daqui para frente no poder do Cristo ressuscitado, no poder do Cristo ressuscitado, na fé, aleluia, no Cristo ressuscitado, que vive e reina, e que hoje está entrando nas nossas casas, para cear conosco, aleluia. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, entre em cada casa nesta noite, entre em cada lar nesta noite, vem cear juntamente conosco, vem participar da nossa mesa, vem participar da nossa ceia. Senhor, eu oro por estes irmãos nesta noite e peço a tua bênção, peço o teu milagre, peço a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Opere uma cura, Senhor, abençoe a família, abençoe os filhos,
Abençoe, ó Deus, e transforme a vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus.